Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai entender por que é tão difícil, gente, resolver uma questão ou mudar uma situação sabendo o que precisa ser feito, né? Ai, a gente sabe que movimentos precisam acontecer, mas a gente não consegue muitas vezes sair do lugar. Por que que isso acontece? Hoje eu vou te passar um cronograma com 5 entendimentos que vão fazer com que você entenda e vire essa chavinha de uma vez por todas. Vamos lá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou terapeuta, terapeuta floral, teta healer, consteladora, enfim, várias técnicas lindas que estão aqui para ajudar a gente, mas a técnica mais importante de todas elas é aqui, ó. É o nosso coração, é a nossa presença dentro de nós mesmos, porque a nossa inteligência natural é ela que faz com que tudo se resolva. E é dela mesmo que a gente vai falar hoje. Então, por que será, gente, que é tão difícil? Você acha que só acontece com você? Não, acontece com todo mundo. Então vamos direto para o primeiro ponto que a gente precisa entender. Já que eu tô sofrendo com essa situação, né? A gente recentemente viu a essência floral Scleranthus, que é a essência da indecisão. E lá eu falei bastante, né? Que não tomar decisão nenhuma é já uma decisão, né? E é, na maioria das vezes, a causa de grande sofrimento. Então, quando a gente está diante de um cenário problemático, quando a gente está diante de uma situação que a gente sabe que requer uma mudança, ou que a gente sabe que requer uma solução, isso precisa partir de nós, né? Isso dá um gelo na barriga e traz uma sensação de culpa muito grande. Traz uma sensação de cobrança, de vergonha. E esses sentimentos ruins, eles fazem com que a gente se coloque cada vez mais para baixo, procrastine cada vez mais essa transformação. E eu quero que, antes de mais nada, se você está se sentindo aí no meio desse mal-estar todo, respira. Literalmente, respira. Traz o ar para o teu corpo entender que tá tudo bem. Que por mais que esteja um caos instalado ao teu redor, você tá aqui para você. Você sabia que esse movimento de respirar com consciência é algo que transforma muito? Pois é, tem muita gente que acha que é um papo zen, né? Que é papo de quem faz yoga, né? Papo de quem é muito budista. Não, gente. É mais um dos mecanismos, né, dos medicamentos naturais que vieram no nosso pacotinho que se chama corpo humano, tá? Então, respirar, todo mundo respira, mas respirar com consciência é um medicamento, é um calmante imediato, faz com que o seu cérebro, literalmente, ele passe a ficar mais arejado e raciocine melhor para que as coisas se transformem, tá? Então, respira, não sinta culpa, não sinta vergonha. Entenda que tudo que está acontecendo na tua vida é humano. Acontece comigo, acontece com meu vizinho, com o seu vizinho, com todos nós, tá bom? Então, o primeiro passo, tendo tudo isso em mente, é o seguinte: é realmente muito mais fácil a gente ajudar outras pessoas a resolverem os problemas delas do que resolver os nossos próprios problemas, tá? Esse é o passo 1 que a gente precisa entender. Por que ele é o passo 1 que a gente precisa entender? Porque senão a gente fica remoendo aquela síndrome do impostor, né? É um termo muito usado hoje em dia, porque é uma sensação muito comum a todos nós. Poxa, se eu sei o que precisa fazer, por que eu não faço? Se eu consigo ajudar outras pessoas, por que eu não consigo me ajudar? Eu sou uma farsa? Não, você não é uma farsa. O que acontece é que quando a gente está dentro do problema, a gente está muito perto. Então o nosso olhar é muito limitado diante daquela cena. Fisicamente mesmo, além de emocionalmente. Então, se eu tô vendo a minha amiga lá longe, passando por um monte de perrengue, e eu tô distante emocionalmente, por mais carinho que eu tenha por ela, eu consigo enxergar o que ela não está vendo. Por isso que fica fácil de aconselhar. Um terapeuta, por exemplo, né? Os meus alunos lá do Colegiado da Vida,
quando eles entram, eles têm esse medo, eles falam, Adri, eu queria muito ser terapeuta, mas eu tenho que curar tanta coisa em mim, como que eu vou ajudar os outros se eu tenho problemas, né? E aí eu falo, gente, qual é o terapeuta que você conhece, né, que não tem nenhum problema? A bênção da gente poder ser terapeuta é que a cada troca que a gente se enriquece, conversando com os outros, trocando, a gente fica cada vez mais humano, a gente fica cada vez mais humilde e a gente consegue, sabe, através dessas trocas aprender tanto, tanto, tanto que a gente, né, se cura ao ajudar o outro a se curar. Então isso é muito interessante. Meus alunos lá do colegiado já sabem, né, como que funciona. Um tempinho lá eles já entendem que é assim mesmo. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente, tá bom? Normaliza essa sensação de que eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu preciso decidir, que eu preciso fazer algo a respeito dessa questão, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. Esse é o primeiro ponto. Está tudo bem quando é a gente que está dentro do cenário não saber o que fazer num primeiro momento. Tá tudo bem, tá? Então, esse é o ponto que a gente normaliza as coisas, porque se a gente pula essa primeira etapa, que parece ser muito abstrata, mas não é. Se a gente pula isso, todas as outras etapas, elas vão ficar bamba, não vai dar, não vai funcionar, porque a gente precisa partir desse lugar de humildade, de humanidade, de entender que é assim com todo mundo. Dentro do nosso problema, a gente está tomado pelas nossas emoções. O que você sente diante desse cenário? É vergonha? É medo? É insegurança? É medo de tomar uma decisão errada? É o perfeccionismo que chama com crítica a tua situação? Cada um de nós, né, tá vivenciando isso de uma forma única. Então, normaliza. É fácil a gente olhar para o outro e ajudar o outro, porque a gente está longe, a gente enxerga dentro das nossas emoções e dentro do nosso problema, a gente fica cego, surdo e mudo. É normal. Por isso que é tão interessante a gente ter um terapeuta ou ter um amigo querido que a gente confia ou fazer as nossas meditações para poder acessar a consciência do eu superior, né, que é um dos atendimentos que eu faço, que é sempre assim, sabe? A pessoa fala, Dri, mas parece que eu já sabia qual que era a solução. É assim mesmo, é assim mesmo. Só que o nosso eu superior, ele não tem ego. O nosso eu superior, ele já tem o passo a passo para entregar nas nossas mãos. Por isso que é tão especial, né? Então, nesse primeiro momento, se acalma. Tá tudo bem não saber o que fazer. Você não é uma farsa. Sai dessa historinha de, eu sofro de síndrome do impostor. Vamos parar de ficar colecionando diagnóstico, tá, gente? Entenda, é normal, tá tudo bem, é assim com todo mundo, tá bom? Segundo ponto, por que então é tão difícil, né? Tá bom, Dri, tô aqui no meu lugar humano, já entendi, vou trabalhar minha humildade, mas por que eu não tô conseguindo, Dri, mudar, resolver, sabendo que eu preciso fazer algo? Então, o que acontece é que o nosso ego, ele se familiariza com aquela situação. Eu vou olhar aqui na minha colinha para eu não perder nada aqui para vocês. E o que acontece? O nosso cérebro, ele é programado para poupar energia. Então, tudo que é novo, tudo que vai exigir da gente um esforço maior, o cérebro, ele tenta cortar. Como se ele estivesse o tempo todo tesourando lá do nosso budget, né? Ele fica tesourando. Por quê? Porque o nosso ego, ele está familiarizado com o nosso modo de funcionar. E de repente, você coloca um ultimato para aquele ego e fala, eu não aguento mais sofrer com essa situação, eu não aguento mais viver nesse cenário. A gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Parece que tudo começa a acontecer, né, gente? Vem uma sabotagem daqui, vem um medo dali, né? E é normal. O nosso cérebro, ele é programado para poupar energia o máximo que ele puder. Então, quando você entende o que está acontecendo, e aí você começa a fazer esse movimento para sair da inércia, começa a pensar o que eu posso fazer de diferente, vai ser um pouco dificultoso mesmo. É parte do processo. Isso não significa que é para você desistir, tá? É para você entender o mecanismo que está acontecendo aí no seu sistema.
Só isso, não é para desistir, é para entender o porquê que muitas vezes, talvez no passado, você tenha desistido. Por que que em outros cenários você sucumbiu à dificuldade ou você se culpou por não ter conseguido? É porque o nosso ego, ele se familiariza com a situação, ele se familiariza com a nossa personalidade, com o nosso jeito de agir. Sabe igual às vezes a mãe fica apontando o dedo falando, menina, você é teimosa, menino, você é muito arteiro. São os rótulos, não é por causa do pai ou da mãe. O sistema do nosso funcionamento é assim, independente de rótulos que tenham nos colocado ou não, nós nos colocamos rótulos, né? Aqui a gente não vai hoje ficar culpando papai e mamãe, não. A gente vai olhar pra gente adulto, consciente do que a gente está fazendo e entendendo por que que eu ainda moro nesses rótulos. A gente se acostuma com eles e a gente passa a acreditar neles. Por isso que é tão complicado fazer essa virada de chave. Então, quanto mais você tiver consciente dentro da sua cabeça, presente dentro de você, disposto nesse exercício de humildade, amor próprio, compaixão, você vai entender que, o meu corpinho tá bem acostumado a viver desse jeito. Então, para fazer diferente, eu preciso sair desse lugar de entender o meu ego, de entender o funcionamento do meu cérebro. Eles não estão fazendo isso para me sabotar. É porque, de fato, é programado para funcionar assim, para poupar energia. Então, agora eu entendo que para fazer diferente, vai ser exigido de mim, sim, um esforço inicial maior para que eu construa, né, um puxadinho. A minha casa já estava aqui, a laje chegou aqui, né? Agora eu vou começar um tijolinho por vez para construir o meu puxadinho novo, que vai ser essa identidade além da identidade que eu já construí. Então ninguém está aqui falando que você vai se transformar em outro ser humano. O ser humano que você é perfeito. O que a gente vai aprender construindo esses novos tijolinhos é como que eu faço para perceber virtude onde eu via defeito. Como que eu faço para ver com bons olhos esse que sou eu? E esse esforço que eu preciso fazer para chegar num determinado ponto que é importante para mim, certo? Vamos lá para o nosso terceiro ponto. Você precisa caminhar para ver o novo acontecer. Esse, gente, olha, isso é o que eu mais ouço nos atendimentos do eu superior. 100% das pessoas, né? E é claro, eu mesma, quando fui fazer minha primeira leitura de registros acásticos para mim, que foi quando, né? Vocês já viram esse vídeo? Tem esse vídeo aqui no canal para quem é novo, que eu conto a minha história com os registros acásticos, que foi justamente quando eu criei o Hoje Eu Me Sinto, que é a minha empresa. E todo mundo que procura, né, o atendimento com o eu superior e os registros acásticos é justamente buscando uma segurança, buscando uma confirmação para que então a gente possa fazer um movimento. E é isso que é o mais lindo do atendimento do eu superior, gente, porque de fato a nossa parte iluminada, ela não tem medo de nada. Ela não tem obstáculo nenhum na frente dela. Ela sabe que tudo deu certo, porque a gente veio aqui para fazer dar certo. Não tem outra opção. É que a gente escolhe o caminho das pedras, mas a gente pode escolher a estrada pavimentada, que parece um tapete, assim. E é essa estrada que o eu superior mostra pra gente quando a gente faz um atendimento dos registros acásticos. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: para eu enxergar o que está lá longe, o que eu preciso fazer? Caminhar. Por mais que eu, dê uma de míope, tente forçar os olhinhos para enxergar mais longe, eu preciso me aproximar para poder ver, né? Ver para crer. A gente precisa crer para ver. É caminhando que o caminho se faz, não é verdade? Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar de precisar de uma confirmação externa para que a gente acredite que aquilo vai valer a pena.
A não ser que esse externo, entre aspas, seja o seu próprio eu superior, que aí não é externo coisa nenhuma, né? Mas se você meditar, se você acessar com mais frequência o seu sentir, o seu coração, você vai chegar nessa conclusão. Você pode ter segurança, você pode ter confirmações para poder caminhar. Mas essa confirmação só quem pode te dar é você mesmo. Só você pode fazer isso. Que seja a tua versão iluminada ou que seja a tua versão humana. É caminhando que a gente vai enxergar mais para frente. Então, quando a gente fica muito tempo esperando borboletas azuis passarem para que eu possa me sentir confiante para poder fazer o que tem que ser feito, ou tem que esperar o dia perfeito, tem que esperar as emoções estarem perfeitas, ou tem que esperar tirar 10 na prova, a gente não vai sair muito do lugar, não. Então, a gente precisa caminhar apesar de. Esse é o movimento que a gente precisa fazer, tá? É a etapa número 3. É a gente caminhar, andar para frente, fazer o movimento. Mesmo que você não tenha 100% de certeza, a gente vai desenvolvendo na medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente vai enxergando conforme a gente se movimenta. Não dá para ter o plano perfeito antes. Qualquer pessoa que trabalha com planejamento sabe disso, né? A gente que é dona de casa, você faz o supermercado, né? A listinha do supermercado porque você quer fazer feijoada. Você chega lá no supermercado, pode não ter a sua couve favorita, pode ser que o feijão esteja muito caro e você vai ter que mudar aqueles planos. E aí? E aí que tá tudo bem, a gente tem que ser flexível. Então, o problema não é a gente ter um plano perfeito para caminhar com a certeza absoluta que aquele é o plano ideal. É a gente ter sabedoria e flexibilidade bastante para entender que eu vou caminhar, eu me banco, eu vou fazer o movimento. E se chegando lá eu me arrepender ou não é o jeito que eu estava esperando, eu tô aqui para mim e eu posso mudar, eu posso flexibilizar e eu posso criar uma nova rota. É importante isso, tá bom? Vocês estão fazendo a conexão com o trabalho, com o problema de vocês? Não é um vídeo aleatório abstrato esse aqui, hein? Se você tá meio perdido, volta do começo. Usa isso aqui como material de apoio para a tua vida real, tá bom? Vamos lá, quarto e penúltimo. Não tenha vergonha de errar. Esse é o presente da humildade. Tem um pouco a ver com o passo anterior, né? A gente vai errar, gente. E tá tudo bem. A gente vai errar, a gente vai escorregar, vão ter dias melhores, vão ter dias piores. E é assim mesmo. Se a gente faz um big deal, né? Se a gente faz um furdunço dentro da gente de crítica, de justificativa, de culpa, porque a gente errou, é mais um motivo para paralisia. E aí é você que tá, ó, se tesourando. Não é que os astros não estão te ajudando, os astros estão sempre ajudando. Se os astros estão falando para você ficar mais calmo, beleza, vai lá, fica mais calmo. Mas a gente, né, não tem condição. Não dá pra gente ficar perdido nessas crises de perfeccionismo. A gente vai errar e tá tudo bem, acontece com todo mundo. Vocês já repararam, né? Pelo menos lá no colegiado da vida a gente tá bem acostumado a falar de perfeccionismo. Porque é uma das coisas que mais fazem a gente fracassar na vida. Esse medo de errar, essa arrogância de querer acertar na primeira, porque parece que todo mundo ao nosso redor está acertando na primeira. Quem disse? E mesmo que fosse, qual é o problema? Somos todos humanos. Tá tudo bem errar. Eu sempre falo disso, né? Lembra quando você era criança, na escola, com pai, com mãe, né? Com quem estava mais próximo a você? Com quem que você se sentia mais motivado a aprender? Com aquelas pessoas que eram humildes, eram amorosas e quando você errava ou quando você estava com alguma dificuldade, essas pessoas com carinho te ajudavam? Ou você aprendia mais com aquelas pessoas que ficavam te humilhando, que fazia comparação, que ficavam te chamando de burro? Com quem que a gente tem mais prazer em aprender? Aprender, a gente aprende em qualquer situação, as boas ou as ruins. Mas como que é mais gostoso aprender? Então, faça um favor, seja essa pessoa com você. A pessoa humilde, amorosa, aquele que a gente se sente confortado, que errou, mas que tá tudo bem,
porque pode tentar mais uma vez. E essa confiança faz com que a gente vá acertando cada vez mais, que a gente vá pegando impulsos positivos e confiando cada vez mais. É bem diferente, né? Então, escolha melhor a pessoa que você está sendo para você mesmo, tá bom? E o último é, agora que você entendeu esse fio da meada todo, o que você sente que você precisa? Eu separei alguns florais aqui que, na minha experiência, podem ajudar muito os cenários mais generalizados aí desse tipo de situação, de quando a gente está com dificuldade de tomar uma decisão, dificuldade de fazer o que precisa ser feito, ou às vezes até de enxergar o que precisa ser feito, né? Então, a primeira essência que eu escolhi aqui, lembrando que a gente tem um playlist aqui nesse canal com todas as essências florais, pode ir lá assistir para você ver se esse floral tem realmente a ver com você, ou lembrando, né, gente, estamos aqui fechando agora as matrículas para o Colegiado da Vida, que é a minha escola de formação de terapeutas e também o nosso grande grupo terapêutico, onde você usa todos os florais de Bach num lindo processo de autoconhecimento, ativando todas as suas virtudes, e é o acesso vitalício a esse lugar. Meu Deus, Dri, quase que eu perdi, quase que você perdeu, menina, quase que você perdeu, menino. Agora, sexta-feira, a gente vai encerrar as matrículas para a turma de 2024, tá bom? Então, se você quiser fazer parte do Colegiado da Vida, colegiadodavida.com.br, tá bom? Lá no site tem todas as informações para você. Então vamos lá. Primeira essência é o floral Gentian, que é a essência da persistência, mesmo quando a gente se sente desanimado. Porque é muito comum a gente ver um vídeo como esse e falar: ah, legal, agora eu vou sim fazer o que precisa ser feito. Eu tô tomado de fé, tomado de ânimo, vou começar. E aí você vai realmente empolgado, começa. Só que aí vai aparecer a primeira pedra no caminho e você vai desanimar. E aí você vai fazer a primeira caquinha e aí você vai se culpar. E aí vai voltar aquele ciclo todo. Já viu o negócio, né? Não, não vamos voltar neste ciclo. Isso aqui é uma virada de chave e é uma virada de chave de verdade na sua vida, tá? Eu te espero no Colegiado da Vida, porque aí é garantido mesmo, porque a gente vai ficar lá de mãozinha dada. Mas caso você queira fazer esse caminho sozinho, não fica sem o Gentian, tá bom? Porque ele é a essência da perseverança, de quando os problemas aparecem, você não desanima com os problemas e aí você não cai nessa pegadinha de voltar aquele ciclo negativo que você estava antes, tá bom? É uma garantia, o Gentian é maravilhoso. Segunda essência que eu acho que é muito interessante, o Mimulus. O Mimulus é a essência da coragem. Na maioria esmagadora das vezes, a gente não faz o que precisa ser feito por medo. Medo. Ele vem travestido de qualquer justificativa, mas por trás sempre tem o medo, a insegurança. Então, se é o teu caso, Mimulus pode te ajudar muito, tá bom? Agora, se o teu medo ele é muito grande e você se vê paralisado diante do cenário que você está vivendo e você não consegue se movimentar de jeito nenhum, você não consegue nem começar, a essência floral Rock Rose, que é a essência do pavor, ela pode te ajudar. Dri, mas eu não tô apavorado. Mas na minha experiência de consultório, gente, quando a gente usa o Rock Rose e a gente tá travado na vida, bloqueado, o Rock Rose ele faz esse movimento de destravar as coisas. Então, experimenta. Como vocês sabem, mal não vai fazer, tá bom? Outra essência interessante é o Hornbeam. O Hornbeam é a essência para quando a gente tem aquela sensação de segunda-feira de manhã, que se é para fazer uma coisa divertida, tô cheio de ânimo, mas para fazer as coisas chatas, não dá. Então, sabe quando você precisa sentar para resolver aquela questão? E antes você vai passear com o cachorro, você limpa a casa, você faz supermercado, você vai cortar o cabelo, você faz tudo, menos sentar para resolver o que você precisa resolver. Então, e aí a gente só afasta, né, a solução do problema. Então a essência floral Hornbeam, ela é feita justamente para esse tipo de sabotagem, para esse tipo de desânimo, para esse tipo de fuga e de procrastinação. Ele te traz
Ele te faz acordar para a vida e falar, vamos sentar e resolver de uma vez por todas, porque a hora que você resolver, primeiro que você vai perceber que é muito mais fácil do que você imaginava, o monstro era maior só na tua cabeça, e a hora que a gente resolve, ai, a gente dá uma paz no coração, não dá? A essência Hornbeam ajuda muito com isso. E o último, o nosso queridinho Rock Water. Por quê? Também na minha experiência, gente, o Rock Water ele é fundamental porque a maioria das vezes a gente não se movimenta por conta do perfeccionismo. Se não for para ser perfeito, é melhor nem começar. Se não é para ser desse jeito, se eu errar, ai não posso errar nunca, né? É para quem é muito crítico consigo e crítico com os outros, para quem justifica muito, para quem tem valores, sabe, inflexíveis, para quem quer muito ser certinho. Então, todo mundo que se percebe preso ao excesso de crítica, de julgamento, que tem essa exigência muito forte dentro de si, a essência floral Rock Water, ela é magnífica, tá bom? E eu poderia ficar aqui falando as 38 essências, mas já tenho playlist aqui no canal. E é lógico, se você sentir no seu coração de estar comigo lá no Colegiado da Vida para você fazer o seu tratamento com todas as essências, você acha que vai ter algum problema na sua vida que vai tirar o teu sono? Não vai, porque você vai ter ativado dentro do teu coração todas as suas habilidades, todas as suas virtudes, tudo que você precisa para viver a vida que você veio viver, tá bom? Então a gente encerra agora, dia 16, sexta-feira, as matrículas para nossa última turma agora, para a nossa turma de 2024. Tá bom? Vai ser uma alegria imensa receber você, colegiadodavida.com.br, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, quiser saber mais sobre os florais, quiser fazer o atendimento do Eu Superior, que agora a gente está fazendo o atendimento para as previsões de 2024, e você escolhe, claro, né? Se você quiser fazer uma previsão para 2024, fique à vontade, mas se você preferir fazer a abertura dos teus registros acásticos de uma forma mais geral, do tipo, Dri, quero saber da minha missão, ou quero resolver esse problema específico da minha vida, eu quero olhar do meu eu superior diante desse cenário para ele me orientar, não precisa ser as previsões de 2024 necessariamente. Você pode optar para fazer a abertura dos registros acásticos para questão que você quiser tratar da tua vida, tá bom? Tudo isso no meu site, adrianasouza.com.br, todos os links aqui embaixo na descrição para você. Se você estiver ouvindo no podcast, também tem o link para o meu site aí embaixo, tá? Em algum lugar aí do seu podcast favorito, já tá aí para você clicar e a gente conversa, tá bom? A gente troca lá por e-mail e resolve da forma que ficar melhor para você. Ai, lembra que você é a pessoa mais importante do mundo, tá bom? Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não fica achando que você não vai dar conta. Você tá aqui ouvindo essas palavras, você sabe que você tá aqui para avançar. Você sabe que você tá aqui, não é só para dar conta, sabe? Dar conta é uma sensação é um trabalho árduo e é um trabalho eterno, né? E não é sobre isso. Você tá aqui para viver a satisfação, além das obrigações, além das tuas conquistas pessoais. Você tá para viver a presença da tua satisfação. Você tá aqui para apreciar com bons olhos, para sentir em cada um dos seus sentidos a alegria de ser quem você é, a paz no teu coração de viver uma vida boa, sabe? Sem ficar se preocupando, sem ficar correndo atrás do prejuízo. Para, a gente tá aqui para ser feliz. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo não ajude você apenas a sair do seu problema, mas que vire essa chave de uma vez por todas, de que a vida não é ficar resolvendo o problema. A vida quer que você seja feliz, você veio para cá para sentir felicidade. E os problemas, eles são apenas oportunidades para te mostrar que esse era o caminho que você tinha planejado antes de vir para cá. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Te espero lá no colegiado.